Você que tiver com a sua Bíblia, abra ela no livro de Atos, capítulo 16. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Atos, capítulo 16. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Amém. Leitura será um pouco extensa, alguns versículos, para que os irmãos compreendam. Amém? Amém. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16 até ao 26. Diz o seguinte: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Irmãos podem sentar-se. Glórias a Deus. Bem, irmãos, o contexto dessa mensagem que foi lida para o nosso entendimento e conhecimento fala sobre uma perseguição em si que houve para com parte da igreja, que, como a gente já viu no texto, envolve diretamente a Paulo e a Silas. Bem como os irmãos sabem, Paulo, em uma das suas viagens missionárias de 3 que ele fez, ele se depara com tal situação, onde uma mulher com espírito de adivinhação, ela ficava dando indicações acerca dos servos do Senhor. E aqui a gente já vê uma contradição, onde a gente sabe que a luz não se une com as trevas. Jamais poderia as trevas, para que os irmãos entendam, o espírito de adivinhação, que não deixa de ser um espírito caído, um demônio, querendo ajudar os homens de Deus. Mas é bem verdade, irmãos, que de antemão nós sabemos que treva alguma pode nos ajudar, porque toda ajuda que nós, o povo do Senhor, precisamos, o Senhor já nos tem dado, louvado seja Deus. E diante dessa situação, acaba-se sendo os irmãos atribulados e perseguidos. Mas antes disso eu queria comentar com os irmãos, para estruturar essa ministração, acerca do que houve com o homem, para que tão grande perseguição viesse a cair sobre o povo de Deus. Amém, irmãos?
E eu queria remontar essa mensagem começando a partir de Gênesis. Como a gente tem visto, o texto fala acerca de perto da meia-noite. Um horário, um tempo, um período, perto da meia-noite. E eu queria falar do período em que o homem vivia uma realidade verdadeira. Vivia o homem junto com Deus. A palavra chega a dizer, irmãos, naquele tempo em que o homem foi criado, que todas as tardes, à viração do dia, o Senhor vinha para ter com Adão e conversar com ele. Então veja que realidade totalmente diferente era essa que Deus tinha preparado para o homem. Mas a verdade é que o homem, na sua imperfeição, ele acabou rejeitando tudo que Deus tinha preparado para ele e escolheu a desobediência, como nós bem sabemos. Interessante, é um termo que o irmão às vezes coloca aqui, é de que Adão tinha tudo para dar certo, mas Adão ainda assim caiu, enquanto Cristo tudo fazia com que desse errado, mas ele foi aquele que persistiu até o fim e alcançou, glórias a Deus, a majestade sobre todos os reis da terra. Louvado seja o Senhor. Bem, irmãos, como já vemos, o tempo do Gênesis retrata uma realidade totalmente diferente para o homem. Era um tempo em que, se é assim que eu posso dizer, o relógio da vida do homem estava ajustado com a vontade do Senhor, com o tempo do Senhor, ou seja, com o que Deus tinha predeterminado e ordenado para a sua criação. Mas como já foi dito e a palavra relata, Adão pecou, Adão caiu, e não só ele caiu. A verdade é que por causa da atitude de Adão, da desobediência de Adão, da sua queda, do seu pecado, toda a realidade que existia passou a ser modificada. Na palavra nós vemos vários textos do que muitas coisas mudou, a realidade foi alterada, e isso por causa do pecado. A gente vê, Gênesis relata no capítulo 3, o versículo 17 e 18 o seguinte: disse Deus para o homem, porque destes ouvido a voz da tua esposa, da tua mulher, e comeste da árvore, da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Então olha só que interessante, quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Deus deu todos os frutos, as árvores que dessem frutas para que o homem se alimentasse. Mas só que a realidade se tornou outra por causa do pecado, por causa da queda do homem. O que antes estava em uma ordem que Deus estabeleceu, o pecado desordenou. O relógio cronológico do homem, que obedecia à ordenança de Deus para a vida dele, saiu do ajuste que Deus tinha programado. E tudo sofreu por causa disso. A terra passou a ser maldita. O que dá-se a entender pelo texto é que não se produzia espinhos antes na terra, e passou-se a produzir também os abrolhos, ervas daninhas, como diz. E o homem nem sequer tinha que ser escravo do trabalho para poder comer, porque tudo ele tinha, glórias a Deus. Porque a palavra diz que Deus tinha plantado um jardim para que o homem nele habitasse e dele cuidasse. Louvado seja o Senhor. E a verdade, irmãos, é que a gente vê que por causa da queda, tudo se tornou diferente. Toda a ordem das coisas passou a ser diferente. E não é diferente do que aconteceu no tempo de Adão,
de hoje para conosco. Porque a realidade é que a humanidade, de uma forma geral, encontra-se correndo apenas no tempo dessa terra, vivendo apenas as coisas dessa terra, buscando apenas as coisas que são passageiras. Mas a verdade, irmãos, é que nós, sendo povo de Deus, devemos procurar nos ajustar à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor para conosco, ela é boa, perfeita e agradável, como já foi dito. E é a ela que nós devemos nos ajustar, é a ela que nós devemos voltar. Porque Deus, Ele ama tanto o homem, Ele ama a humanidade de tal forma, irmãos, que mesmo o homem sendo culpado por esse desajuste cósmico, se é assim que eu posso dizer, em um termo macro maior, sendo o homem culpado, ainda assim Deus busca ajustar todas as coisas, louvado seja o Senhor, e não por menos, amados. A palavra diz que antes o homem era imortal. Como assim, irmãos? Como assim, irmão? Antes o homem não morria, a morte só passou a ser realidade para o homem por causa do pecado. O pecado passou a ter um pagamento, passou a ter um salário, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, antes do pecado, não existia salário para ele. Então, veja como todas as coisas foram mudadas. E hoje, o homem, a humanidade, encontra-se escravizada por um sistema caído. Não é mais buscando o verdadeiro sistema, buscando aquele que pode restaurar todas as coisas. Lá em Filipenses, no capítulo 2, a palavra diz que os homens todos buscam o que é do seu próprio interesse e não o que é de Cristo. E isso já fica para nós, irmãos, como alerta. Aonde estamos investindo o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia? Será que é como os homens do mundo, buscando apenas as coisas passageiras? Porque uma verdade é um ditado secular, mas é verdade, daqui nada se leva. Porque não foi você, não foi eu, não foi nós que trouxemos nada para aqui. Então daqui nada levamos. Mas a palavra diz que se nós buscarmos ao Senhor, glórias a Deus, se voltarmos para Ele, guardar a sua palavra no nosso coração, glórias ao Senhor, a palavra diz que tudo passa, mas a palavra do Senhor em nós permanece para sempre, louvado seja Deus. E é essa a intenção de Deus, louvado seja o Senhor, é colocar, irmãos, as suas leis e os seus mandamentos no nosso coração, para que nós não venhamos andar como o mundo que anda desajustado da vontade do Senhor. E a verdade é que por esse mundo andar desajustado da vontade de Deus, muitos encontram-se perecendo, encontram-se caminhando para a condenação que o pecado traz, continuam em um caminho largo. E às vezes a gente sendo cristãos, irmãos, crendo, porque nós todos dizemos amém quando é dito que Deus é o nosso provedor, mas às vezes a gente se encontra perturbados, às vezes a gente se encontra aflitos. Será que isso não é por causa que o nosso relógio, o nosso tempo não está sendo investido no que tem que ser? Será que isso não é porque foi desajustado um pouco daquilo em que nós dizemos crer? Então veja bem, irmãos, a verdade é que às vezes a gente se encontra assim, perturbados, mas a palavra do Senhor para nós é
não se turbe o vosso coração, crede em Deus, disse Cristo, crede também em mim. Porque é Ele que nos dá garantia, irmãos, de que tudo que nós precisamos, o Senhor proverá para nós, louvado seja Deus. É Ele quem nos garante, louvado seja o Senhor. E a vontade de Deus é que nós venhamos a conhecer, louvado seja Deus, a forma em que se era no princípio. Porque como nós já vimos nos nossos estudos escatológicos, tudo tornar-se-á a ser como era antes do pecado. O Senhor Jesus Cristo, Ele virá para essa terra para restabelecer todas as coisas segundo a vontade de Deus. A presença de Cristo restaurará, louvado seja o Senhor, toda a ordem que Deus ordenou, louvado seja Deus. A presença de Cristo, irmãos, trará de volta a realidade que foi perdida por causa do pecado. E a verdade é que, às vezes, irmãos, nós estamos perturbados com as nossas contas, às vezes nós estamos perturbados com a feira para fazer, mas a palavra diz que o que se preocupa com o que vestir e com o que beber são gentios. De outra forma, nós não podemos nos comportar como eles. A palavra relata lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 31 a 33, o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que bebemos, ou o que vestiremos. E não é assim que a gente, mesmo sendo povo de Deus, às vezes nos encontramos perturbados, irmãos, com coisas dessa terra. E sabe o que acontece? Às vezes o pecado que descontrolou a minha e a sua vida, trazendo prejuízo, a gente não se preocupa. O pecado que aparta o homem da presença do Senhor não é preocupante. Mas às vezes a gente se encontra inquietos: o que é que vou comer, o que é que vou beber, o que é que vou vestir. E a palavra continua dizendo, Mateus 6,32, pois é os gentios que se preocupam com todas essas coisas. E a palavra conclui dizendo que de fato o nosso Pai, Ele sabe que a gente precisa de tudo isso, louvado seja Deus. A palavra chega a dizer, irmãos, que antes da gente pedir, glórias a Deus, o Senhor já sabe o que nós precisamos. E é Ele que tem provido tudo o que nós precisamos. E no versículo 33 chega a receita: mas buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, louvado seja Deus. Porque quando nós nos preocupamos, irmãos, em ajustar a nossa vida, e quando eu falo de vida, eu falo do tempo em que nós estamos nessa terra. Quando eu falo de vida, eu falo dos momentos que nós passamos ainda nessa vida. Porque não sabemos se amanhã estaremos vivos, nenhum de nós pode garantir que acordaremos no dia de amanhã. Então hoje é o dia de buscar ajustar a nossa vida segundo a vontade do Senhor, para que Ele possa vir habitar em nós e trazer a restauração, glórias a Deus, do que era no princípio, louvado seja o Senhor. Porque só quem pode fazer isso é o Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas a verdade é que quando nós nos prostramos a buscar, irmãos, buscar essa restauração, essa restauração do Senhor para a nossa vida, quando nós nos dedicamos a buscar o Senhor, perseguições começam a sobrevir. Lutas se levantam contra a nossa vida. Pelejas que não existiam começam a aparecer. Mas a vontade do Senhor é que nós venhamos sim a conhecer como tudo era antes, glórias a Deus, para que a gente saiba hoje
como será o amanhã. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Lá em 1 João, lá em... Isso é em João. João capítulo 14, versículo 26 diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, é incrível como a igreja passa por um momento de dormência por causa do descontrole que houve entre a vontade de Deus e as vontades da carne. Às vezes a gente se encontra tanto buscando suprir as nossas necessidades terrenas que a gente esquece de suprir a necessidade do Espírito que está em nós. Do Espírito que é o sopro de vida que Deus nos deu. A necessidade que temos do Senhor. É incrível como as coisas do mundo desajustam o que é de Deus em nós. Nos faz ficar perturbados, como eu já disse. Mas a verdade é que o Senhor, Ele já nos tem dito, glórias a Deus, e nos tem ensinado, glórias ao Senhor, como devemos andar hoje, glórias a Deus, para que amanhã nós estejamos com Ele para todo sempre. Louvado seja o Senhor. E a verdade é que, como eu disse, irmãos, buscar o Senhor, se dedicar à obra do Senhor, causará para o seu povo perseguição. E isso entra no texto que nós lemos, onde fala sobre irmãos que se encontravam não como gentios, não como o mundo, não como a humanidade que estava se deleitando nos seus pecados e prazeres terrenos dessa vida, mas os irmãos que estavam ajustados com a vontade do Senhor. A palavra que nós lemos relata que uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, ela por muitas vezes caminhou atrás dos irmãos, querendo indicar que eles eram servos de Deus Altíssimo. Mas em dado momento, o homem do Senhor, ele se volta a ela e repreende o espírito. E olha só que coisa interessante. Por fazer a vontade do Pai, aqueles homens foram lançados na prisão. E a verdade, irmãos, é que, como a gente tem visto nos nossos estudos sobre escatologia, as mensagens que têm sido trazidas, a igreja, nos últimos dias, que são esses que nós estamos vivendo, ela passará por uma grande perseguição, por rejeitar fazer a vontade da carne, buscando se ajustar com o relógio de Deus, se é assim que eu posso dizer, buscando ajustar o seu tempo de vida nessa terra com a vontade do Senhor, assim como esses homens que foram perseguidos por fazer a vontade de Deus. A igreja também passará por grande tribulação, chega a dizer a palavra, que são dias como nunca houve desde a criação do mundo e nunca haverá. Mas é como o irmão disse aqui no começo, quem tem ouvidos ouça e não rejeite a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E a verdade é que esses irmãos, por ter a sua vida ajustada, Paulo em dado momento ele chega a dizer que tudo que ele alcançou para essa vida, ele deu como perdido. Ele chega a menosprezar mais ainda, com outras palavras. E a verdade é que esses irmãos, eles entendiam, irmãos, que o que é dessa vida descontrola o homem do que é da eternidade. O louvor que eu comentei com o irmão que nós entoamos ontem, que hoje, logo cedo, eu acordei com esse louvor na mente. Ele fala sobre viver o que é eterno já hoje nessa vida.
não viver somente as coisas dessa vida. A palavra diz que o homem natural, o gentio, é ele que busca essas coisas. Mas nós buscamos aquele que provê todas essas coisas e ainda por cima ele nos dá a salvação eterna, louvado seja Deus. E nos indagamos então do que temos falta. Então por que reclamamos de alguma coisa, se dizemos que de nada falta temos? Porque é bem verdade, irmãos, e de nada nós temos falta, louvado seja Deus. Outro dia eu conversando com meu irmão acerca de alguns assuntos, os projetos que nós temos, eu disse, meu irmão, a única coisa que era impossível do homem conseguir, a única coisa que era impossível, Cristo já conseguiu lá na cruz. Se nós temos Deus na nossa vida, irmãos, nada para nós é impossível. Então não é impossível largar o pecado, não é impossível voltar a orar, não é impossível jejuar novamente, não é impossível porque o Senhor está conosco. Mas é preciso que nós venhamos abrir mão do que nos tira da vontade do Senhor, do que nos tira da linha, do que nos tira da ordenança que Deus nos tem dado. Fazer a vontade de Deus ocasiona perseguição. Nós estudamos que o povo do Senhor, ele será perseguido pelo anticristo, será perseguido pelo povo do anticristo, e será massacrado, e será maltratado, e será preso, e será morto. E quantos de nós estamos prontos a abrir mão dessa vida, a ser morto hoje? Muitos de nós talvez pensariam na esposa, não posso deixar minha mulher sozinha na situação, os meus filhos. Será que pensaríamos em Cristo, que Ele não abriu mão Ele abriu mão, na verdade, da sua vida neste mundo, para poder nos dar a vida eterna? Quantos de nós pensaria em Cristo, que deu a sua própria vida em sacrifício por mim e por você? Quantos de nós estaria pronto se hoje começasse a grande tribulação? Se a partir de amanhã não pudéssemos mais entrar em supermercados, não pudéssemos mais comprar ou vender. Mas a verdade, irmãos, é que o Espírito Santo do Senhor, ele vem para nos ensinar que tudo nessa vida é passageiro. O que importa para o povo de Deus é o eterno, louvado seja o Senhor. É ficar com a palavra, porque a palavra, ela supre todas as nossas necessidades. É ela que vai ficar conosco para sempre, louvado seja Deus. Então tudo nessa terra, irmãos, é passageiro. Até a grande tribulação que o povo de Deus adentrará e passará. Passará porque João disse, eis que viu uma multidão de incontável número. E em certo momento ele pergunta, quem são esses? E o que estava com ele responde, são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, louvado seja Deus. Vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para os que passam por grande tribulação. E às vezes a gente se encontra perturbado porque a unha está doendo. Não estou com dor de cabeça, não dou moral a ninguém, não faço nada, não tenho atenção para ninguém. Como outro dia eu vi um certo rapaz dizer que estava machucado, a esposa dele veio para cuidar dele, e ele disse, olha, suma da minha frente. Que humanidade é essa, irmãos? A que ponto nós estamos chegando? Mas existe um povo que ele se resguardará da palavra do Senhor, para que mesmo passando grande tribulação, para que mesmo passando perseguição, ele faça como esses homens que nós vimos na palavra do Senhor,
E a palavra de Deus diz o seguinte, a partir do versículo 25: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, glórias ao Senhor. É uma igreja, irmãos, que não está preocupada com o seu próprio lazer. É uma igreja que não está preocupada com o que é passageiro, com o que é dessa terra, que está buscando alinhar-se com a vontade de Deus, louvado seja o Senhor. É uma igreja que abre mão dos seus próprios deleites. Esses homens, eles não estavam se importando com o momento em que eles estavam passando de tribulação, de perseguição, porque eles sabiam e tinham a convicção que mais vale fazer a vontade de Deus, glórias ao Senhor, do que a dos homens. Porque a vontade de Deus, ela sempre tem recompensa, e a recompensa eterna, louvado seja o Senhor. Porque riquezas eternas, tesouros eternos, o Senhor tem para nos dar. E glórias ao Senhor. O que motivou essa ministração é prova disso. Louvado seja o Senhor. A verdade é que o perto da meia-noite fala da proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Em outros textos nós vemos essa mesma frase. A gente vê essa mesma frase também nas 10 virgens. A parábola das 10 virgens, onde 5 tinham azeite e 5 não tinham. E aquilo ali estava acontecendo perto da meia-noite. Porque quando foi dito perto da meia-noite e foi dado um grito, aí vem o noivo. Quem é que vai estar pronto? Quando disserem, aí vem o noivo. Porque a verdade, irmãos, é que Cristo está às portas. Foi o louvor que nós entoamos. Quem de nós pode ser hipócrita de negar que o que vemos nesse mundo é a perdição e a destruição? Que são de fato os últimos dias, onde os pais maltratam os filhos matam os pais, onde o amor já não existe, a desunião é o que impera, a falta de amor e a apostasia está instalada na humanidade, e muitos não querem saber de Cristo, porque estão preocupados apenas com as coisas desse mundo. Amanhã eu preciso ir trabalhar, porque eu preciso receber o salário no final do mês. Depois de amanhã eu preciso ir trabalhar novamente. Certo? Mas você tem uma alma que é eterna. Você tem um espírito que é eterno. A palavra diz que o espírito volta para Deus, mas a alma, ela passa por um julgamento. Mas a verdade, irmãos, é que para nós saibamos do que é eterno, há mais de 2000 anos, louvado seja o Senhor, Deus enviou Jesus Cristo para morrer em meu e no seu lugar, louvado seja Deus, para que a nossa alma já receba o julgamento que foi sobre ele na cruz do Calvário, louvado seja Deus. E aonde antes existia condenação para mim e para a sua vida, não nos preocupamos mais com o que se é dessa vida. Se morrermos hoje, quem ficar, Deus vai dar as condições, Deus vai cuidar. Ele é Pai, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, louvado seja Deus. É de fato, irmãos, não se importar com essa vida, porque essa vida, de fato, ela não tem valor. O que nós queremos é a vida que Adão tinha, conversando com o Senhor em toda a viração do dia, louvado seja Deus. Essa é a realidade da eternidade. Sabe por quê, irmãos? A palavra diz que um dia nós o veremos como Ele é, louvado seja Deus, porque nós seremos como Ele é. Essa é a verdadeira realidade. Isso é estar ajustado com o tempo do Senhor, como diz o louvor, entrei no tempo de Deus e já vivo a eternidade, louvado seja o Senhor. Esses irmãos aqui, irmãos,
eles não estavam sentindo o peso de tribulação. O que dizer do jovem Estevão, que estava sendo apedrejado? Em momento nenhum a palavra disse, ele disse ao menos um ai. Não, ele não disse, ele estava ajustado com o céu. A palavra diz que ele olhou para o céu, louvado seja o Senhor, e viu os céus abertos, louvado seja Deus. Não importa, irmãos, a tribulação dessa vida, não importa as contas para pagar, vai chegar o dinheiro, não importa a feira para fazer, vai chegar a feira, louvado seja Deus. O que importa é o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida, é ter a vida ajustada com o céu. Já neste momento, louvado seja Deus. E a palavra mostra que os irmãos, eles estavam alinhados com a vontade de Deus, nem aí para correntes, nem aí para açoites. Eles estavam louvando ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Poucos de nós, irmãos, colocam o louvor no momento da tribulação. Essa é uma realidade. Poucos de nós buscamos ao Senhor como deveria na hora que está passando o aperto. Isso é realidade entre nós, entre o povo de Deus. Mas a verdade, irmãos, é que a receita para chegar na solução é buscar o Senhor no momento da tribulação, louvado seja Deus. No momento da perseguição, louvado seja o Senhor. É que vai vir o agir de Deus, o mover do Senhor, louvado seja Deus. Em dado momento a palavra diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele conclui dizendo: meu socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E a palavra diz que eles estavam cantando hinos e oravam ao Senhor, e os outros presos os escutavam. Olha só que interessante. E diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E aqui, irmãos, está a receita de como se livrar do que nos escraviza nessa terra. Não é deixar de trabalhar. Não deixe de trabalhar. Você precisa sim trabalhar para poder se manter nessa vida. Mas é entender que no momento difícil, glórias ao Senhor, buscando ao Senhor, Ele vai prover o socorro. Louvado seja Deus. Ainda que um tão grande terremoto precise acontecer para que as correntes caiam, um tão grande mover na nossa vida precisa acontecer para que as cadeias se rompam, para que as portas se abram. Glórias a Deus. Mas antes, nós precisamos buscar o Senhor, como esses irmãos estavam buscando, nesse momento de perseguição e de tribulação. E eles passavam, estavam orando e louvando ao Senhor. E a verdade, irmãos, é que Deus, Ele quer visitar a necessidade do seu povo. Infelizmente, buscamos pouco ao Senhor, não como deveríamos. A verdade é que nada pode se comparar a nossa busca ao que deveríamos buscar ao Senhor. Mas Ele é aquele que manda o socorro no momento em que nós estamos precisando. A palavra chega a dizer que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Porque é só o Senhor, irmãos, que pode trazer resgate para nós. E isso acontece quando nós buscamos ajustar a nossa vida com a vontade do Senhor, com a sua palavra, abrindo mão daquilo que é nosso próprio interesse. A palavra chega a dizer que o homem cai por aquilo que ele mesmo ama.
ele mesmo busca, ou seja, o pecado. Porque o pecado é o se importar menos com o reino do céu, que faz com que a gente se aparte mais do que é eterno. É buscando menos o reino do Senhor, e nós acabamos nos aproximando mais da escravidão que esse mundo oferece, e oferece com enfeites bonitos, e escraviza a vida do homem, coloca correntes sobre a vida do homem, persegue o homem, massacra de toda forma. A gente vai dormir hoje, está pagando certo preço por certo produto. Quando acorda amanhã, o produto já aumentou, se não aumentou, diminuiu a quantidade. É a mesma escravidão que o povo estava passando no Egito. Diminui o que é dado e aumenta o trabalho. É para que a gente se preocupe somente com o que é dessa terra. Mas diferente disso, irmãos, nós somos um povo que Deus separou e escolheu para chamar de povo seu, e devemos viver não buscando as nossas próprias vontades, mas sim buscando fazer a vontade daquele, glórias a Deus, que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, louvado seja Deus. É abrir mão, irmãos, daquilo que nós queremos para nós mesmos, para fazer a vontade de Deus. É colocar em segundo ou em terceiro plano o que é dessa terra, e colocar sempre em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E eu queria contar a experiência que foi o irmão que teve e passou para o irmão, e de fato eu me acordei hoje de madrugada, tá? Minha esposa que não me deixa aqui mentir, e também o Senhor como testemunha, acordei com um louvor na mente. Foi o louvor que nós entoamos ontem: entrei no tempo de Deus, já vivo a eternidade. E com isso ficou no meu coração. Eu botei um louvor, era 4h30 da manhã, eu estava ouvindo esse louvor dentro de casa. E eu disse: Senhor, na mensagem de hoje eu não tinha acertado com o irmão se seria eu ou ele que ia ministrar, mas eu entendi que a mensagem tinha alguma coisa relacionada a tempo, e tempo fala da nossa vida, fala do tempo de vida que nós temos nessa terra, que não devemos ajustar somente para buscar as coisas que perecem, mas também, em primeiro lugar, para buscar a eternidade, glórias a Deus. E fiquei com isso no coração. E quando foi deitar, minha esposa foi deitar, e eu fiquei por ali pela sala, e eu disse: Senhor, o que é o texto? O que é que eu vou ministrar hoje? Porque de fato o Senhor, eu só me lembrava do louvor, e de repente o irmão pegou e falou comigo. Disse: Varão, o irmão teve um sonho, e nesse sonho ela via 2 relógios. Um relógio era dourado e estava mais acima, e estava com o seu tempo parado. Era um relógio de ouro, estava com o seu tempo parado, próximo à meia-noite. A hora marcava perto da meia-noite. E outro relógio estava com o seu tempo desajustado, rodando louco, como algo que não tinha ordem, desordenado. E quando o irmão me passou o sonho, ele disse: ó, irmão, está falando sobre o homem que tem a sua vida desajustada. E eu já entendi que Deus de fato queria falar sobre o nosso tempo de vida, que deve ser ajustado pela vontade de Deus, irmãos. O nosso tempo de vida nessa terra deve ser ajustado por aquele, glórias a Deus, que viria como um consolador para nos ensinar todas as coisas, louvado seja Deus. É segundo a vontade do Senhor que nós devemos andar. E aí, irmãos, o irmão, quando disse acerca desse sonho, eu também compreendi que o relógio de ouro de fato fala do Senhor.
que ele está totalmente ordenado, ele está às portas. Logo se dirá, quem vai dizer? É a igreja. Aí vem o noivo. É a igreja que vai professar, irmãos. Porque a palavra diz que a igreja será revestida do Espírito Santo nos últimos dias para ser testemunhas da vinda do Senhor Jesus Cristo. E professará perto da meia-noite, e nós gritaremos aí, vem o noivo, louvado seja Deus. E esse relógio de ouro dourado, parado, mostra sobre o Senhor. Eu disse, Senhor, por que está parado? Eu me questionei, questionando a Deus. Eu disse, Senhor, mas por que o relógio está parado? E o que o Senhor me deu foi que o tempo que se aplica para a vida do homem não se aplica para Deus, porque Ele é imutável, louvado seja o Senhor. Ficou evidente que o relógio descontrolado é a vida do homem fora da vontade de Deus, é a vida daquele que se aparta daquele que o criou. E isso já é para nós um alerta, para que nós não sejamos como um relógio descontrolado, inconstantes, mas sempre constantes, louvado seja Deus, perseverantes em buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim é esse que será salvo. E aí eu entendi que o Senhor, Ele é aquele que quer ajustar, louvado seja Deus, a vida do homem, louvado seja o Senhor. É Ele que quer botar os pingos no lugar certo. É Ele que quer ajustar a nossa vida segundo a sua palavra. Não por menos, Ele mandou o Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, para alinhar novamente a vida do homem com o seu Criador. E não por menos, irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse, eu irei, mas outro virá, o Consolador, e é Ele quem vos fará lembrar todas as coisas, louvado seja Deus. É Ele quem tem nos ensinado a cada dia. É Ele quem tem guiado os nossos passos, para que a gente não venha a se encontrar com um relógio sem hora, um relógio sem ordem, desordenado, um relógio inconstante, sem hora certa marcada. Mas o Senhor, Ele é aquele que ajusta os nossos passos por meio da sua palavra, para que no tempo certo a gente venha a soar o Maranata, ora vem Senhor Jesus. Professar que Cristo está às portas, porque Ele mesmo disse, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e nele farei morada, com Ele juntos cearemos. Amém, irmãos? Amém. Então a palavra dessa noite, irmãos, é para que a gente venha a buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que nós venhamos a ser ajustados com aquilo que é eterno, e não tão somente ser ajustados com o que é terreno, porque o que é terreno nos desajusta do que é eterno, mas o que é eterno, isso nos ajusta com a eternidade, louvado seja Deus. Amém, irmãos?